Você quer que ela volte, ou talvez nem queira mais, mas ainda pensa. Você se pergunta se ela sente sua falta, se ela olha suas fotos, se ela se arrepende. Mas e se eu te dissesse que o arrependimento dela não depende do que você posta, nem do que você fala, mas do que você se torna? Existe um tipo de homem que, ao invés de correr atrás, cresce tanto em silêncio, se fortalece de forma tão brutal, que o arrependimento surge naturalmente, não como uma manipulação, mas como uma consequência inevitável. Esse homem existe, e ele segue uma filosofia tão antiga quanto poderosa. O nome dela é estoicismo. Esquece frases motivacionais, esquece promessas de vingança ou conselhos de alpha coach. O estoico não busca vingança, ele busca virtude, foco e transformação. E quando ele alcança isso, o silêncio dele faz mais barulho do que qualquer grito. Você quer saber por que ela vai se arrepender? Porque quando você aplica o estoicismo na sua vida, você se torna tudo o que ela achava que você nunca conseguiria ser. Um homem inteiro, inabalável, indesistível. Você para de se perguntar se ela vai voltar e começa a se perguntar: quem sou eu me tornando agora que ela se foi? E esse é o ponto de virada. É aqui que 99% dos homens falham. Eles focam na perda, quando deveriam focar no que podem ganhar com essa dor. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você acha que ela te deixou? Ou será que o universo só tirou o que estava te distraindo de ser quem você nasceu para ser? Presta atenção. Você não vai reconquistar ela com indiretas no Instagram. Você não vai deixá-la com saudade, mandando músicas tristes. Você vai fazê-la repensar tudo quando sua presença se tornar poderosa, mesmo na ausência. Homens comuns vivem tentando provar valor. Homens estoicos vivem o próprio valor. Eles não mendigam atenção, eles dominam o próprio espírito. Você quer a chave para virar esse jogo? Pare de correr atrás de mulher e comece a correr atrás de consistência. Consistência em acordar mais cedo, em treinar mesmo com preguiça, em ler quando todos estão rolando feed, em calar quando querem te provocar, em responder com calma quando querem te tirar do sério. Esse é o homem que ela teme perder. Esse é o homem que ela não esquece. Esse é o homem que, quando ela perceber, já estará longe demais para ser alcançado de volta. O mundo está cheio de caras reativos, emocionais, desesperados por validação feminina. Mas o estoico é diferente. Ele é perigoso, porque ele não precisa provar nada. E o fato dele não precisar é exatamente o que o torna irresistível. Você já viu um homem quieto, sentado em paz, lendo Marco Aurélio com o mundo caindo lá fora? Esse homem não está se isolando, ele está se armando. Ele está se reconstruindo, pedra por pedra, silêncio por silêncio, dor por disciplina. E é por isso que ela vai se arrepender, não porque você a fez pagar, mas porque você parou de pagar com sua energia, seu tempo e sua atenção. Você acha que ela não percebe? Ela percebe. Mulheres sentem. O silêncio de um homem que encontrou paz fala alto. Você não precisa provar nada, mas precisa decidir uma coisa agora. Vai continuar se arrastando emocionalmente por quem te largou? Ou vai usar essa ferida como combustível para se tornar alguém que nem você reconheceria um ano atrás? Epicteto disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E você tem alimentado essa imaginação com medo, carência e saudade. Chega. Hora de alimentar com disciplina, visão e propósito. Ela vai se arrepender. Não hoje, não amanhã, mas no dia em que se der conta de que o homem que ela perdeu jamais vai existir de novo, porque ele morreu, e no lugar dele nasceu alguém que não olha mais para trás. Você já notou como o mundo inteiro te empurra para reagir? Reaja rápido, responda já, prove agora. Mas o estoico não vive no agora reativo, ele vive no eterno estratégico.
Enquanto os outros queimam energia tentando impressionar, ele guarda energia para transformar. Enquanto os outros querem ser notados, ele quer ser lembrado. Sabe qual é um dos maiores erros que você pode cometer depois de ser deixado por alguém? Achar que precisa se reinventar só para impressionar essa pessoa. Mas isso não é evolução. É desespero disfarçado de mudança. O verdadeiro estoico não muda por vingança. Ele muda por consciência. Ele evolui porque entendeu que a dor é uma ferramenta, não uma maldição. Você quer saber como fazer ela se arrepender? Não é tendo um novo corpo, é tendo uma nova postura. Não é com novos seguidores. É com novas prioridades. O arrependimento feminino não é causado pelo que ela vê, mas pelo que ela sente quando percebe que já não tem mais o mesmo efeito sobre você. Ela tenta puxar conversa e você não responde com ansiedade. Ela curte uma foto e você nem percebeu porque estava focado em construir algo. Ela ouve sobre você, mas o que dizem agora não é mais sobre drama, e sim sobre disciplina. Ela começa a se perguntar: como ele ficou tão diferente assim, tão rápido? Mas a resposta não está no tempo, está no foco. Você saiu do ciclo, parou de alimentar a carência e agora alimenta o espírito. Você trocou a nostalgia pelo silêncio e o silêncio pela construção. Você quer uma frase brutal? Aqui vai. Ela vai se arrepender porque perdeu a versão sua que nunca mais vai existir. E isso dói mais do que qualquer término, porque você não virou um outro cara para se vingar. Você apenas voltou a ser o que sempre teve o potencial de ser, mas que a relação, a rotina, o apego haviam adormecido. A dor despertou. E agora, você está acordado. Sêneca escreveu: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ela te deixou? Parabéns. Você recebeu uma das maiores oportunidades de se preparar. O problema é que muitos homens desperdiçam essa chance. Trocam a dor pelo álcool, trocam o luto por exposição, trocam o silêncio nobre por indiretas mesquinhas. Mas você não. Você está indo por outro caminho. Um caminho que poucos têm coragem de seguir. O caminho de olhar para o espelho e dizer: chega de tentar ser notado. Hora de me tornar alguém que não precisa mais ser lembrado para ser respeitado. Você está construindo respeito silencioso, não com discursos, mas com ações, acordando antes, dormindo melhor, estudando enquanto os outros estão reclamando, se nutrindo de livros em vez de mensagens não respondidas. E quando ela ouvir sobre você, não vai ser com escárnio, vai ser com um silêncio cheio de peso. Ele mudou, ele está diferente, parece que ele nem liga mais. E a verdade é que você não está ignorando, você apenas transcendeu. O estoico transcende. Ele não se contenta em sobreviver emocionalmente. Ele quer dominar. Dominar o corpo, dominar os impulsos, dominar os pensamentos. E dominar principalmente aquilo que antes te dominava, a vontade de ser validado. Você já se pegou revisando conversas antigas só para sentir algo? Chega. Ela já foi. E o homem que você era quando ela chegou precisa morrer. Só assim o novo pode nascer. E o novo não vive de lembrança. O novo vive de convicção. Epicteto dizia: a chave para a liberdade está dentro de você. E você perdeu tempo demais buscando chaves do lado de fora, em outras pessoas, em promessas, em expectativas. Mas agora, finalmente, você entendeu. A chave era sempre sua, a liberdade também. E ninguém mais tem o poder de te deixar, porque ninguém mais te possui. Essa é a revolução silenciosa. É o que faz ela olhar para trás e pensar: como eu deixei isso escapar? E nesse momento, você já não estará mais esperando. Você estará vivendo, com propósito, com visão, com paz. Sabe o que realmente marca uma mulher? Não é o presente caro, não é o corpo trincado, nem mesmo o bom papo. O que realmente marca é quando ela percebe que você se tornou alguém que ela não reconhece mais. E não no mau sentido, mas no sentido de: uau,
Ele virou outro homem? E não, isso não tem nada a ver com dar o troco. A filosofia estoica não ensina a se vingar. Ela ensina a se transformar até o ponto em que a vingança se torna irrelevante. A maioria dos homens tenta reconquistar com palavras, com gestos desesperados, com atalhos. Mas um estoico entende que o único caminho é o do autoaperfeiçoamento brutal, silencioso, contínuo, imparável. Ela te deixou? Então ouça. Você acaba de receber o maior presente disfarçado de dor que a vida podia te dar. Porque agora você tem a chance de olhar para sua própria fraqueza e não se envergonhar dela, mas enfrentá-la, domá-la. E no lugar onde antes você buscava carinho, agora você busca caráter. Você quer saber o que realmente gera arrependimento nela? Não é te ver triste, é te ver imune. Imune ao controle emocional, imune à carência, imune à necessidade de provar algo. Ela esperava drama, recebeu silêncio. Ela esperava insistência, recebeu foco. Ela esperava recaída, recebeu crescimento. E isso bagunça tudo. Porque mulheres, mesmo inconscientemente, respeitam aquilo que não podem controlar. E quando você se liberta emocionalmente, quando para de girar ao redor da presença dela, você se torna o centro da sua própria gravidade. A gravidade do homem estoico é silenciosa, mas poderosa. Você entra no lugar e não precisa dizer nada. Sua postura já fala. Seu olhar não carrega desejo, carrega direção. E essa direção é o que causa o verdadeiro impacto. Ela vai se perguntar: quem está por trás dessa mudança? E a resposta vai doer mais do que qualquer competição. Você mesmo. Você foi sua própria salvação, seu próprio mentor, seu próprio ponto de virada. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna forte quando deixa de esperar por um salvador. E você parou de esperar. Agora, você age. Você constrói seu físico com paciência. Treina seu intelecto com leitura. Afia sua disciplina com pequenos rituais diários. E entende que o verdadeiro poder não está no controle externo, mas no domínio interno. Você já percebeu como tudo muda quando você para de pedir amor e começa a praticar amor próprio? A energia muda, as oportunidades aparecem. E o melhor de tudo, você para de ser controlado por mensagens, por respostas, por ausências. O homem estoico não espera a resposta, porque ele entende que a melhor resposta é a própria evolução. Ele para de perguntar: por que ela me deixou? E começa a perguntar: como posso ser tão inabalável que nenhuma perda me defina? E aí, sim, o jogo vira. Não porque você quis que ela sofresse, mas porque você parou de sofrer. Você transbordou força onde antes havia vazio. Você moldou sua mente onde antes havia ansiedade. E essa versão sua, ela não conhece, mas vai desejar ter conhecido. Talvez ela nunca diga, talvez ela nunca volte, mas o arrependimento estará lá, em silêncio. Toda vez que alguém mencionar seu nome, toda vez que ela ver você crescendo em paz, toda vez que olhar para a própria vida e perceber que você não ficou parado esperando, você seguiu. E mais, você subiu. Epicteto ensinava que a liberdade está em agir de acordo com a natureza racional. E qual é a sua natureza? Ser fraco por amor ou ser forjado na dor? Você já sofreu, já chorou, já se perdeu. Agora é hora de fazer isso valer a pena. Cada lágrima sua precisa ter propósito. Cada silêncio seu precisa ter peso. Cada ação sua precisa ser uma declaração silenciosa. Eu não sou mais aquele. E quando ela sentir isso, quando ela notar a ausência de qualquer tentativa sua de chamar a atenção, ela vai lembrar e vai doer, porque ela não perdeu um ex, ela perdeu uma oportunidade de viver ao lado de um homem que agora pertence a outro nível. E nesse novo nível, ela não entra mais. Você já reparou no tipo de homem que as pessoas respeitam sem ele dizer uma palavra? Aquele que não se justifica, não implora, não tenta chamar atenção.
Mas mesmo assim, todos percebem que ele é diferente. Esse é o homem que o estoicismo forma, não com frases bonitas, mas com autodomínio brutal. Porque enquanto o mundo gira em torno de reatividade, o estoico é guiado por direção. Você acha que ela vai se arrepender quando você postar uma foto com outra? Não. Ela vai se arrepender quando perceber que nem sequer foi capaz de abalar a sua paz. Você sabe qual é o maior diferencial de um homem forte? Não é dinheiro, não é beleza. É a imunidade emocional. Você se torna imbatível quando para de reagir ao que está fora do seu controle. Quando para de gastar energia tentando entender por que ela foi embora. E começa a canalizar essa energia para construir algo que nenhuma mulher pode tirar de você: respeito próprio. Epicteto dizia: o que te perturba não são os eventos, mas sua opinião sobre eles. Você foi deixado. Ok, mas o que você fez com isso? Você ficou implorando respostas, mandando mensagens longas, tentando consertar o que já estava desfeito? Ou usou a dor como matéria-prima da sua própria reconstrução? Porque aqui está a verdade que ninguém fala. O mundo respeita quem não se curva. E as mulheres lembram para sempre dos homens que viraram lenda em silêncio. Você quer se tornar inesquecível? Não corra atrás. Corra para dentro. Silencie o externo. Aqueça o interno. Transforme seus dias em um templo. Treino, leitura, meditação, foco, todos os dias, sem falhar, não porque você quer provar algo, mas porque você se recusa a continuar sendo fraco. O homem fraco reage, o homem forte escolhe. E sabe o que mais? O mundo é cheio de reativos, impulsivos, indignados, mas quase ninguém tem a frieza de olhar no espelho e dizer: eu fui emocional demais, agora acabou, agora eu comando. Sabe o que acontece quando você passa 30 dias em silêncio, treinando, estudando, cuidando do seu corpo e da sua mente? Você muda. E quando você muda, todo o seu campo energético muda com você. Você anda diferente, fala diferente, se posiciona diferente. Você não mendiga mais espaço, você ocupa e ela vai perceber. Nem precisa estar perto, basta uma foto. Basta alguém comentar seu nome, ela vai perceber. E o que vai doer não é a sua ausência. É a distância entre quem você era e quem você se tornou. Você quer ver arrependimento surgir sem esforço? Viva de forma tão alinhada com seus valores que ninguém mais te reconheça como aquele cara que sofreu por ela. Você não é mais ele. Você agora é outro, um novo. Você agora entende que todo sofrimento não é um fim, é um treinamento. Marco Aurélio dizia: o fogo é o teste do ouro, a adversidade dos homens fortes. Você está sendo testado, mas o teste não é para provar para ela. É para provar para você mesmo que essa dor tem que valer algo. Não desperdice, não alimente ciclos, não repita padrões. Rompa, evolua, supere. Você não quer ser mais um cara com mágoa. Você quer ser um homem com missão. E missão não se negocia com passado. Ela é construída com decisões diárias, com disciplina inabalável, com foco total. E quando ela olhar e perceber que perdeu um homem que nem ela sabia que estava sendo forjado por dentro, vai doer, mas já vai ser tarde. Porque o homem que você está se tornando já não cabe mais na vida que vocês tinham. E isso, meu irmão, isso é o verdadeiro arrependimento. Sabe por que ela não consegue esquecer? Não é por causa da última conversa, não é por causa da foto antiga, não é nem pela história de vocês. É porque ela sente, mesmo à distância, que algo mudou. E mudou de verdade. Ela te conhecia reativo. Você virava o rosto quando ela não respondia. Você tentava consertar o inquebrável. Você ficava disponível mesmo quando era ignorado. Mas agora, o silêncio não é vazio. O silêncio tem peso. Ele carrega algo que ela não consegue nomear. Mas sente, você não é mais o mesmo. E não, isso não é atuação. É evolução. Você não está fingindo que não se importa.
Você realmente parou de se importar, porque finalmente entendeu que não existe honra em insistir onde você já foi descartado. E essa mudança é brutal, porque ela percebe que te perdeu de um jeito que não dá para voltar. Você não está fingindo estar bem, você está realmente bem. E isso é raro, muito raro. Homens de verdade não se tornam escassos, eles se tornam essenciais. E ela sente falta de algo que não entende, sua nova ausência. Porque no passado, você era ausência carente. Hoje, você é ausência presente. Porque mesmo longe, você ainda ocupa espaço. Não com palavras, mas com quem você está se tornando. Você virou lembrança que ensina. E lembrança que ensina dói. Dói, porque agora, quando ela compara, nada se iguala. Nenhum papo tem sua profundidade, nenhuma conversa traz seu foco, nenhum toque tem a energia de um homem que se reconstruiu na dor. Você agora tem outra postura, você anda mais devagar, fala com mais calma, olha com mais intenção. Isso não se treina da noite para o dia, isso é forjado na disciplina, na leitura, na solitude, na recusa de se tornar amargo e na escolha de se tornar grandioso. Você não é movido por raiva. Você é movido por clareza. E clareza assusta quem esperava um caos emocional como resposta. Ela esperava drama, mas encontrou paz. E essa paz grita. Ela esperava que você perdesse o rumo, mas você construiu um novo, sem ela e com mais você. A maioria dos homens não entende o poder da presença interior. Acham que presença é estar junto fisicamente. Mas não. Presença é memória transformada em referência. E você virou isso, uma referência. Não porque você quis, mas porque você parou de se diminuir. Você deixou de ser alguém que implora por retorno e virou alguém que impõe presença apenas pela sua existência real, coerente, disciplinada. Você já parou para pensar em quantos caras ela conheceu depois de você? Agora pense, quantos ficaram? Ela não procura outro você. Ela procura o que você virou depois que ela te perdeu. E isso, infelizmente para ela, já não está mais disponível, porque você agora está em outra frequência, em outro tempo, em outro tipo de vida. Você não vive mais de passado, você constrói legado, você não espera mais ser escolhido, você se escolheu. E é aqui que tudo muda. Marco Aurélio dizia, a verdadeira medida de um homem é o que ele faz com o que não pode controlar. Você perdeu alguém? Sim, mas você ganhou algo maior, a chance de finalmente se construir como deveria ter sido desde o começo. Essa é a verdadeira virada. Não se trata dela, se trata de você. Porque o arrependimento feminino é silencioso, mas constante. Ele vem em ondas, num cheiro, numa música, numa frase solta. E a dor não é de saudade, é de comparação, de perceber que o que ela perdeu, ninguém mais é. E você? Você já entendeu que a sua missão agora é viver com tanto propósito, que até o passado comece a duvidar de quem você era antes. Tem uma coisa que ninguém te contou. Você não precisa fazer nada para ela se arrepender. Nada. O simples fato de você estar se tornando inalcançável para a versão dela que te perdeu já é suficiente. Mas esse nada não significa estagnação. Significa o tipo mais avançado de ação. Transformação silenciosa. Você já percebeu como os homens que mais impactam as pessoas são aqueles que não tentam impactar ninguém? Eles apenas vivem com tanto alinhamento, tanta verdade e tanto propósito, que é impossível não notar. Esse é o poder que você precisa entender. O poder de um homem que não está tentando se vingar, nem ser notado, nem dar o troco. Ele está simplesmente fazendo o que precisa ser feito, todos os dias, sem plateia, sem alarde, sem pressa. O que machuca não é o sumiço, é a ausência ativa. É saber que, enquanto ela se distrai, você cresce. Enquanto ela posta indireta, você lê Sêneca. Enquanto ela procura atenção, você cultiva força. Isso é imperdoável para o ego,
porque o ego quer ser insubstituível. Mas você não apenas substituiu, você transcendeu. Você não foi atrás de outra mulher, você foi atrás de outra vida e encontrou outra versão de si mesmo, mais firme, mais sóbrio, mais livre. Você está mais bonito? Talvez. Mais inteligente? Provavelmente. Mas nada disso importa tanto quanto a sensação de paz inabalável que agora te acompanha. Porque o que prende as pessoas não é beleza, é energia. E a sua energia mudou. Ela sente isso. Mesmo sem falar com você, ela sente. E quanto mais você cresce, mais ela encolhe por dentro, porque percebe que não participou da sua evolução. E o ego dela não aceita isso. Mas é tarde. E o que passou, passou limpo. Você agora sabe que não precisa correr atrás de nada. Você se tornou aquilo que é naturalmente seguido. É o paradoxo do estoico. Ele não quer impressionar. E por isso, impressiona. Você não busca plateia. Você busca consistência. E a consistência, com o tempo, constrói algo mais poderoso que admiração. Referência. Você virou uma referência de superação, de foco, de calma, de domínio próprio. E a calma, meu amigo, é o maior sinal de poder. Enquanto os fracos gritam, os fortes silenciam. Enquanto os frágeis reagem, os sábios observam. E você aprendeu a observar a si mesmo, a ler os próprios impulsos, a domar as próprias tempestades. E agora ela olha para você e não vê mais o mesmo homem. Ela vê alguém que não pode mais ser manipulado. E isso é raro, muito raro. Ela sente falta, mas não consegue acessar. Sente saudade, mas não tem mais espaço. Ela até tenta repetir o ciclo, mas agora você é corte, você é fronteira, você é autorrespeito inegociável. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E você se libertou, não dela, mas de você mesmo, da versão sua que cedia por medo de perder. Hoje, você não tem mais medo de perder, porque entendeu que nada fora de você é garantido, mas tudo dentro de você pode ser dominado. Você já não vive esperando respostas. Você vive dando direção. Você já não se pergunta: será que ela sente minha falta? Agora você se pergunta: estou sendo o homem que me prometi ser? Essa é a verdadeira revolução. É silenciosa, é discreta, mas é brutalmente visível para quem um dia achou que você sempre estaria ali. E ela vai se arrepender, não porque você sumiu, mas porque quando reapareceu, já era outra pessoa. O erro que quase todos cometem é tentar mostrar valor, provar que mudou, exibir evolução. Mas o verdadeiro estoico não mostra. Ele vive. E viver nesse nível de presença e coerência é mais forte do que qualquer prova. Sabe por quê? Porque quando você realmente muda, você não precisa dizer nada. As pessoas sentem, elas percebem, elas comparam. E quando ela compara, ela entende. Ele agora é outra coisa. E essa versão não foi feita para mim. E é nesse momento que o arrependimento nasce. Não como culpa, mas como consciência de perda. Você agora é um homem com foco. E foco não se finge, foco se constrói. Você tem hora para dormir, hora para acordar, tempo controlado, energia blindada. Você protege sua paz com unhas e dentes. Isso é raro, muito raro. E o raro sempre chama a atenção, especialmente quando não está disponível. Você virou o oposto do homem comum. O homem comum procura, você atrai. O homem comum implora, você escolhe. O homem comum vive de expectativa, você vive de execução. E ela nota, mesmo que não diga, mesmo que finja, mesmo que poste outra coisa. A mente feminina é extremamente sensível ao comportamento masculino. Ela reconhece firmeza emocional. Ela sente quando o homem está centrado, e isso, por mais que ela tente, ela não encontra com facilidade, porque enquanto os outros ainda vivem de carência, você já vive de missão. E missão é a coisa mais sedutora que um homem pode ter.
Você sabe por que ela te perdeu? Porque você ainda não era esse homem. Mas agora é diferente. Agora você sabe quem é. E quem sabe quem é, não aceita mais ser tratado como plano B. Não aceita metades, não negocia princípios, não se curva por atenção. Você não se tornou frio, você se tornou justo com você mesmo. E isso muda tudo. Antes, você aceitava migalhas emocionais. Hoje, você exige reciprocidade. Antes, você se diminuía para caber. Hoje, você expande e quem quiser que acompanhe. Marco Aurélio escreveu: pense como homem de ação e fale como homem de reflexão. E é exatamente isso que você faz agora. Você age sem alarde, fala apenas o necessário e observa muito mais do que reage. Essa nova postura não é arrogância, é clareza. Clareza de que se ela te perdeu, foi porque você ainda não havia se encontrado. Mas agora que você se encontrou, ela já não pode mais te alcançar, e é aqui que mora o verdadeiro impacto. Você não precisa mais ser lembrado, porque virou referência silenciosa. Ela pode até dizer que seguiu, mas nada nela ignora o fato de que você evoluiu sem precisar dela. E isso é poderoso demais, porque o ego espera ser necessário, mas o seu crescimento foi autônomo. Você não se perdeu no fim da relação, você se reencontrou, e esse reencontro te tornou mais forte, mais centrado, mais blindado e mais, te tornou intocável emocionalmente. Epicteto dizia: você se torna invencível quando nada fora de você pode te ferir. E é isso que você agora representa. Não é ausência, é presença em outro plano, em outra mentalidade, num nível que não se comunica mais com carência. E quando ela perceber isso, de verdade, quando sentir que você realmente não volta mais, o arrependimento vai bater, mas não vai encontrar mais espaço, porque agora o homem que você é já não cabe mais nas mesmas histórias, e ela, infelizmente, ficou no capítulo anterior. Ela não vai se arrepender no dia em que você sumir. Ela vai se arrepender no dia em que perceber que você nunca mais vai voltar. E não porque você não tem vontade, mas porque agora você tem consciência. Consciência do seu valor, consciência da sua energia, consciência do quanto se perdeu tentando manter alguém que já tinha te deixado emocionalmente há muito tempo. Você não some por orgulho, você se afasta por dignidade. E essa diferença muda tudo. Ela te achava previsível, sempre ali, sempre pronto, sempre esperando uma brecha. Mas agora, você não espera mais. Você constrói, você avança, e ela sente, mesmo em silêncio, mesmo fingindo que está bem, mesmo postando sorrisos forçados com frases de superação. Porque nada é mais cruel com o ego do que a ausência que não pede volta, a ausência que não clama, não implora, não exige, não se justifica. Você saiu, e o mundo dela seguiu, mas com lacunas. Lacunas que não são preenchidas com outro homem, mas com a lembrança de um que decidiu não voltar atrás. Sabe o que diferencia o estoico? Ele não apenas aceita o fim, ele usa o fim como um novo começo. Ele não recua, ele reinicia. Você agora está vivendo outro ciclo, um ciclo que não comporta nostalgia, que não abre espaço para recaída emocional, porque agora você finalmente entendeu. Você é o seu próprio lar, a casa que você buscava nos olhos dela. Você construiu dentro de si, e é por isso que a saudade dela agora não tem mais onde bater, porque as portas que antes estavam abertas esperando por migalhas, agora estão fechadas com cadeados de disciplina. Você não precisa provar nada, não precisa dizer que mudou, não precisa mostrar evolução. Você é evolução. E isso transparece, nos olhos, no tom de voz, na sua falta de pressa, no seu novo silêncio, um silêncio que não carrega mágoa, mas
Liberdade. Você já percebeu como os homens que mais incomodam são os que seguem em frente sem olhar para trás? Não porque são frios, mas porque são maduros. Ela esperava que você ficasse preso, preso à dor, à espera, à lembrança. Mas agora, você é movimento. Epicteto escreveu: não explique sua filosofia, viva-a. E é exatamente isso que você está fazendo. Você não diz que superou, você vive como quem superou, e é por isso que mesmo sem você postar nada, mesmo sem mencionar seu nome, ela vai sentir, porque a ausência de um homem forte não se compara com nenhuma presença medíocre. Você quer saber o que gera arrependimento profundo? Não é quando você tenta mostrar valor, é quando você se torna valioso demais para olhar para trás. E isso ela não tem como competir, porque você não joga mais o mesmo jogo. Você mudou as regras, mudou o tabuleiro, e agora você é o próprio prêmio. Ela não te perdeu quando foi embora, ela te perdeu no momento em que você decidiu se tornar inalcançável emocionalmente. Isso assusta, isso corrói, porque mostra que no fim das contas, não era ela que te mantinha de pé, era você o tempo todo. E agora que você sabe disso, ela também sabe. E isso não tem cura. Tem um momento que chega sem aviso, sem barulho, sem aviso prévio. Você está ocupado, fazendo algo comum, treinando, lendo, caminhando, e do nada, percebe que não pensou nela o dia inteiro. E nesse momento, você sorri, não por desprezo, mas porque entendeu. A cura não vem com o tempo, ela vem com a evolução. Você parou de alimentar a dor, parou de se martirizar com lembranças, parou de visitar o perfil dela como se fosse altar, parou de se torturar com músicas, frases, conversas antigas. E essa libertação não tem plateia, não tem aplauso, não tem reconhecimento externo. Mas internamente, é uma vitória que te transforma para sempre. Porque a maior revolução que o estoico faz não é no corpo, é na mente. É quando ele percebe que a única pessoa que precisava mudar era ele mesmo. Você deixou de ser alguém que precisava ser amado, para se tornar alguém que se ama profundamente. E essa inversão de eixo muda tudo. Você não precisa mais que ela te veja, porque agora você se enxerga. Você não quer mais que ela te valide. Porque agora, sua validação é construída com ações diárias. E o mais louco disso tudo é que no dia em que você realmente não pensa mais nela, é o dia em que ela começa a pensar em você. Não porque você fez algo, mas porque o seu silêncio amadureceu. Virou presença mesmo ausente, virou memória não forçada. É como se a ausência começasse a gritar, como se o vazio que você deixou tivesse agora um nome, um peso, uma profundidade que nenhum outro conseguiu ocupar. Mas a diferença é, você já não depende mais disso. O homem estoico não busca ser inesquecível. Ele busca ser inalterável. Inalterável por emoções passageiras, por vontades momentâneas, por fragilidades alheias. Você agora domina o tempo, domina os impulsos, domina a narrativa da sua própria vida. Sabe aquele medo de nunca mais amar? Sumiu, porque agora você entendeu que amor não é algo que você encontra, é algo que você emana. E quando você emana amor próprio, respeito, clareza, você atrai o que está no mesmo nível e repele tudo que está abaixo. Ela sente que o homem que ela conheceu já não existe. E o que existe agora é alguém que não olha mais para trás. Você não é mais um nome nos contatos dela. Você é um marco, um ponto de virada, um lembrete silencioso de que ela deixou ir o que virou lenda. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E você agora vive sob uma nova perspectiva, a da liberdade interna, do controle emocional, da independência verdadeira. Você não está acima dela, não está em guerra com ela. Você simplesmente não vive mais naquele mundo. E isso é inegociável.
Quando alguém tenta voltar, mas encontra um homem totalmente reconstruído, ela não encontra mais o que deixou. Ela encontra um muro, uma muralha de princípios, força e paz. Isso não tem acesso por saudade, não tem senha emocional. Você virou um homem que não espera ser entendido, mas que exige ser respeitado. E isso é raro, é magnético, é poderoso. Ela pode até fingir que não sente, mas cada vitória sua, cada passo firme, cada silêncio seu é um lembrete do que ela nunca mais vai ter. Mas você não precisa disso para seguir, porque agora o único arrependimento que importa é aquele que você deixou para trás. Ela se arrependeu. Pode ter sido aos poucos, pode ter sido tudo de uma vez, mas aconteceu. Talvez ela não diga, talvez jamais te procure, talvez continue fingindo que seguiu, mas algo dentro dela grita: eu perdi alguém que nunca deveria ter deixado partir. E, ironicamente, esse grito já não tem mais poder sobre você, porque agora você não quer que ela volte. Você só quer continuar indo para frente, para cima, para dentro de si. Ela se arrependeu, mas você já não precisa mais disso, porque finalmente entendeu que todo o arrependimento do mundo não devolve o que o estoico constrói depois da dor. Você agora é outro nível, outro foco, outra vibração. E o mais bonito? Você não carrega ódio, não quer vingança, não deseja que ela sofra. Você só quer que ela entenda, não por vaidade, mas porque quando ela entender, ela vai ver que o homem que perdeu foi justamente aquele que a amava o suficiente para se reconstruir quando foi deixado. Você não virou pedra, você virou estrutura, você virou base, você virou coluna, você não endureceu. Você apenas criou limites. E essa é a diferença entre o homem comum e o estoico. O homem comum levanta muros por medo. O estoico ergue pilares por sabedoria. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E você parou de perder tempo. Parou de gastar energia tentando entender o que já ficou claro. Parou de projetar futuro com quem não conseguiu te valorizar nem no presente. Parou de revirar memórias como se nelas houvesse algo que ainda pudesse te salvar. Você se salvou no ato de seguir. E agora, o arrependimento dela chegou. Mas é tarde, porque você agora exige mais de si, do mundo, da vida. Você não se contenta com metades, com promessas, com voltas mal explicadas. Você quer verdade, e a maior verdade que você conheceu foi a de que você sempre foi suficiente, só não sabia ainda. Ela se arrependeu, mas você não precisa mais saber. Porque agora você se alimenta daquilo que constrói, não daquilo que te deixou em pedaços. Você se refez, não igual, não parecido, melhor, mais calmo, mais intenso, mais seletivo. E o melhor de tudo, você agora não ama mais por necessidade, você ama por transbordo. E isso faz de você um homem que não aceita qualquer coisa, porque o homem que se reconstrói depois de ter sido quebrado não se dobra mais. Você agora é alto demais para se encaixar em histórias pequenas. Você é leve demais para se prender em amarras emocionais. E é por isso que, mesmo que ela se arrependa, você não volta. Não por orgulho, mas por consciência, porque voltar seria um retrocesso, e você agora só aceita o que te impulsiona. Ela se arrependeu, e vai continuar se arrependendo, principalmente nos dias mais silenciosos, quando ninguém mais pergunta por ela, e o nome que ecoa na cabeça dela é o seu. Mas você já está longe demais para ser alcançado, não fisicamente, mas em propósito. Você não é mais acessível para quem te abandonou. Você não está mais disponível para quem não soube ficar. Você não está mais vulnerável para quem não te protegeu. Você agora é território restrito, de acesso controlado, de energia filtrada, de alma selada. E se ela voltar, não encontrará o mesmo homem. Encontrará um homem que agora não precisa mais ser escolhido, porque ele já fez a escolha mais importante da vida dele.
se escolher. Ela não se arrepende por você. Ela se arrepende por ela, por tudo que deixou de viver ao seu lado, pelas versões suas que ela nunca conheceu, pelas conversas que não aconteceram, pela paz que ela não teve maturidade para valorizar. O arrependimento dela não é mais sobre a relação, é sobre a consciência tardia de quem você se tornou. E isso não tem volta, porque agora o homem que ela deixou morreu, e no lugar dele nasceu algo que ela não tem mais acesso. Você virou o tipo de homem que ela não consegue mais decifrar, porque você não busca mais ser entendido. Você apenas vive com tanta clareza, tanta firmeza e tanta direção, que a única coisa que ela pode fazer é observar de longe. Você não quer mais conversa. Você não quer mais entender. Você não quer reabrir ciclos. Você quer paz, quer missão, quer seguir. E essa decisão assusta, porque ela se acostumou com o homem que cedia, que voltava, que esperava. Mas esse homem não existe mais. Epicteto dizia: a liberdade começa quando deixamos de ser escravos das expectativas alheias. E você se libertou. Você não vive mais na esperança do retorno. Você vive na certeza da própria jornada. E essa jornada é sua. Não é palco, não é vitrine, não é competição. Você não precisa mostrar que está bem, porque está de verdade. E essa verdade não é gritante. É tranquila, e justamente por isso, dói mais em quem ficou para trás. Ela se arrepende, mas não é porque perdeu o cara legal. É porque perdeu o homem que se tornou uma fortaleza. Você agora é difícil de acessar, não porque se esconde, mas porque se protege. Você tem limite, tem valor, tem tempo direcionado, e ela sabe, você já não está mais esperando. A energia que você colocava nela agora está em você, nos seus treinos, nos seus estudos, na sua disciplina, na sua postura. Você já percebeu? Você agora está mais silencioso, mas cada passo seu ecoa, cada ausência sua pesa. Cada indiferença sua fala mais alto do que qualquer discurso. E não, você não ficou frio, você ficou justo, com a vida, com o tempo, com sua missão. Você agora entende que a vida não é sobre tentar salvar relações quebradas, mas sobre se salvar de ciclos que te destroem. Ela se arrepende, mas o arrependimento dela agora é inútil, não porque você virou as costas, mas porque virou a página. Você não vive mais para ser lembrado, você vive para se realizar, para cumprir o que você prometeu para si mesmo no fundo do poço. E ela virou lembrança. E lembrança não guia homem nenhum, só serve para reforçar o quanto você cresceu. Sêneca escreveu: é na adversidade que se revela o verdadeiro caráter. E a sua dor revelou sua grandeza. Seu silêncio revelou sua força. Sua perda revelou seu propósito. E agora, nada mais te para. Ela pode até se arrepender todos os dias, mas você acorda com a consciência limpa, com o corpo forte, com a mente afiada e com o espírito em paz. E não há dor no mundo que supere isso, nem mesmo o amor que não foi, nem mesmo o retorno que nunca veio, nem mesmo a dúvida que um dia te paralisou. Você venceu. E não porque ela voltou, mas porque você não precisa mais que ela volte. Você agora tem algo que ela não esperava, poder de escolha. Antes você reagia a uma mensagem, a uma lembrança, a uma aproximação. Você era previsível, emocional, disponível, mas agora você é seletivo, você é estratégico, você é livre. E essa liberdade não é física, é interna, é mental, é espiritual. Você não precisa mais de resposta, você não precisa mais de validação, você não precisa mais saber se ela sente sua falta, porque agora isso não muda nada. Você entendeu que a vida não gira em torno do arrependimento de quem te deixou, ela gira em torno do compromisso com quem você está se tornando. Você é fiel à sua evolução. E essa fidelidade constrói um poder que não se compra, não se finge,
Não se força, é natural. E o natural tem impacto. O natural atrai, ela sente, ela compara, ela se cobra, ela se questiona. Por que ele mudou tanto? Por que agora ele não me quer mais? Por que ele parece tão bem sem mim? Porque você realmente está. E essa verdade desconstrói tudo que ela acreditava. Ela achava que você voltaria. Achava que você ia correr atrás. Achava que tinha tempo. Mas o tempo acabou. E com ele, acabou sua dependência emocional. Hoje, você não ama por carência. Você ama por critério. Você não se entrega por desejo. Você se entrega por propósito. E o propósito que você carrega agora é sagrado. Você não desperdiça mais energia tentando consertar o passado. Você constrói o futuro com mãos firmes e pés no chão. E é por isso que, mesmo arrependida, ela não te alcança mais. Porque você se tornou maior do que a dor, maior do que a ausência, maior do que a história. Você é movimento constante, você é clareza em meio à confusão. Você é ação em vez de reclamação. Você é presença real em um mundo de distrações. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser, seja um. E foi isso que você fez. Você não teorizou, você não filosofou em vão. Você encarnou a mudança, seu corpo mudou, sua rotina mudou, sua expressão mudou. Seu silêncio agora pesa. E o mais impactante, você não quer que ela veja, porque isso já não te importa mais. O estoico não vive para ser notado, ele vive para ser inteiro. Inteireza, meu irmão. É tudo que ela não teve, é tudo que ela não soube lidar, é tudo que ela perdeu. Quando você decidiu parar de se moldar às expectativas alheias, ela se arrepende, mas você não reage, você não se comove, você não volta. Porque voltar significaria recuar da sua própria grandeza. E grandeza não tem nostalgia, tem direção. Você agora caminha em outra estrada, com outra companhia, você mesmo. E essa é a maior vitória. Não foi conquistá-la, foi conquistar a si. Hoje sua companhia te basta, sua evolução te sustenta, sua disciplina te mantém e seu foco te leva. Ela olha, observa, lamenta, mas você não para, não desacelera, não volta atrás, porque o que você tem agora não foi dado, foi construído com dor, com suor, com silêncio. E esse tipo de conquista não se compartilha com quem te deixou no meio do processo. Você já percebeu? O arrependimento dela virou ruído. Não move mais nada em você. Não afeta seus planos. Não desvia seu foco. Não altera sua direção. Antes, você precisava que ela sentisse. Hoje, você sente por si. Essa é a virada definitiva. Você deixou de buscar impacto externo e começou a construir autoridade interna. Você já não vive mais por lembrança. Você vive por propósito. E quando o homem encontra propósito, o passado perde importância. Não que tenha sido fácil. Não que não tenha doído. Mas agora você entende que a dor foi o preço da consciência. E a consciência é o começo da liberdade. Ela pode te ver hoje e se perguntar: como ele ficou assim? Como ele se tornou tão diferente, tão estável, tão inacessível? Mas o que ela nunca vai entender é que isso não foi uma mudança repentina. Foi o resultado de noites em claro, de silêncios suportados, de recaídas vencidas, de vontades domadas. Você se tornou forte porque decidiu parar de ser fraco. E essa força não é sobre músculos, é sobre espírito. É sobre olhar no espelho e ver um homem que não precisa mais provar nada para ninguém. O estoico não vive para impressionar. Ele vive para cumprir sua função na vida, com excelência, com foco, com retidão. E agora você entendeu que a sua função não é reatar ciclos falidos, é romper padrões antigos, padrões de apego, de submissão emocional, de mendigar presença, de implorar migalhas afetivas. Você quebrou tudo isso, com silêncio, com ação, com disciplina.
E no lugar da carência, você construiu presença. Uma presença que não precisa estar perto para ser sentida. Uma presença que impacta mesmo em ausência. Você virou um homem de verdade. E isso não se grita, se vive, se respira, se sente. Ela sente. Sente no olhar de quem fala de você. Sente no tempo que passa e você não volta. Sente na energia que você deixou e que ninguém mais conseguiu substituir. Mas você já está em outro ponto. Você agora olha para frente com um tipo de clareza que não permite retrocesso, porque sua missão agora é muito maior que qualquer arrependimento alheio. Sua missão é ser exemplo, inspiração, referência, base sólida num mundo de fragilidade. Sêneca dizia: o maior sinal de sabedoria é a constante serenidade. E você agora carrega essa serenidade. Você não responde provocação, não entra em discussões, não tenta se explicar. Você apenas vive com uma postura que não precisa de legenda. Ela se arrepende, mas você não espera, porque agora você entendeu. O arrependimento dela é apenas um reflexo da sua evolução, mas a sua evolução não depende do arrependimento dela. Isso é liberdade, isso é maturidade, isso é estoicismo aplicado à carne, ao cotidiano, à vida real. Você não é mais aquele cara romântico que fazia promessas no WhatsApp. Você agora é o homem que cumpre promessas para si mesmo todos os dias. E isso muda tudo, inclusive a forma como você é lembrado. Inclusive o tipo de mulher que você atrai. Inclusive o tipo de mundo que começa a se abrir para você. Ela pode até sentir falta, mas a falta que ela sente agora não é mais sua responsabilidade, porque a sua única missão é manter a construção, a fundação, o império interior, um império que ela viu nascer, mas não teve visão para ficar e ver crescer. Ela não vai esquecer, por mais que finja, por mais que sorria, por mais que diga, foi melhor assim. Ela não vai esquecer, porque você foi o ponto de virada, o divisor de águas, a cicatriz emocional que não dói o tempo todo, mas que aparece nas horas de silêncio, de comparação, de ausência. Ela pode seguir em frente, mas jamais da mesma forma, porque o homem que você é hoje destrói qualquer versão passada que ela achava que conhecia. E isso é o verdadeiro peso do arrependimento. Não é sentir falta de alguém. É perceber que nunca mais vai ter acesso ao que aquele alguém se tornou. Você não é mais um capítulo. Você virou livro fechado, história encerrada, referência distante. Não por ego, não por orgulho, mas porque agora você entende que nem todo mundo está preparado para sua nova versão. E tudo bem. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que vier amarrado ao fio do destino e ame-o. Você amou a dor, amou a ausência, amou o silêncio e com tudo isso você se forjou. Agora você é sólido, você é direcionado, você é inteiro e não entrega mais sua energia para quem não sabe cuidar. Você não quer mais ser lembrado, você quer ser impossível de ser substituído, não por vaidade, mas por integridade. Porque o homem estoico não busca retorno, ele busca alinhamento, e quando encontra, ele não negocia. Ela não vai esquecer, porque nenhum outro vai ter sua firmeza, sua visão, sua retidão, seu silêncio cheio de significado, sua ausência carregada de presença. Você virou o tipo de homem que não pede, atrai, que não exige, irradia, que não prende, inspira. E isso não se encontra facilmente, ela vai procurar, em outros nomes, em outros toques, em outras vozes. Mas o que você se tornou não é reproduzível, porque você não foi criado por elogios. Você foi moldado na dor, e a dor, quando bem usada, te transforma em alguém que nem você acreditava poder ser. E hoje, você se olha no espelho e reconhece. Você chegou naquele lugar interno que sempre buscou. A paz, o respeito próprio, a direção, o silêncio que acolhe, a ausência de ansiedade, a plenitude. Você venceu,
Não porque ganhou alguém, mas porque se reconstruiu onde todo mundo desistiria. E agora você entende, ela não vai esquecer. E você não precisa lembrar, você não precisa mais reviver aquilo, porque sua vida agora é sobre o que vem pela frente, não sobre o que já foi. O estoico olha para trás apenas para uma coisa, para agradecer a dor que o moldou. Você não guarda mágoa, você guarda sabedoria. Você não tem raiva, você tem clareza. Ela pode até se arrepender para o resto da vida, mas você não carrega mais nada que te puxe para baixo. Você subiu, e onde você está agora, poucos conseguem te alcançar. Você sabe o que é mais poderoso do que o arrependimento dela? A sua indiferença. Não aquela indiferença fingida, fria, postada em rede social, mas a real, aquela que vem de dentro, aquela que não sente mais nada, nem dor, nem raiva, nem desejo de resposta. Você não odeia, você não deseja o mal. Você apenas não se importa mais. E isso, para quem um dia te teve inteiro, é insuportável. Porque a sua presença era forte, sua atenção era intensa, seu coração era disponível. Mas agora, tudo isso está reservado para quem merece. Você parou de gastar energia tentando ser lembrado e começou a gastar energia sendo memorável. Você se tornou o tipo de homem que entra numa sala e o ar muda, não por aparência, mas por vibração, porque agora você carrega paz. E paz, para quem vive em conflito interno, é ameaçadora. Ela vê você calmo, constante, firme, e por dentro, algo nela desmorona. Não porque você fez algo, mas porque você parou de fazer, parou de responder rápido, parou de estar sempre ali, parou de se explicar, parou de ceder. E isso dói mais do que qualquer término, porque ela não perdeu um homem, ela perdeu um porto. E quando alguém perde um porto, navega à deriva, até entender que o que se foi não volta mais. Você agora é esse porto, firme, imóvel, inacessível para quem não tem mapa emocional para chegar até você. E sabe qual é o mapa? É respeito, é maturidade, é presença real, é verdade, tudo o que ela não soube oferecer. E por isso não importa mais o quanto ela se arrependa, você não volta. Porque voltar seria traição, não com ela, mas consigo mesmo. Com tudo o que você construiu, com tudo o que você aguentou calado, com tudo o que você se tornou. Epicteto escreveu: se você quer melhorar, prepare-se para ser ridicularizado e odiado. E você foi ignorado, subestimado, deixado de lado. Mas hoje é impossível te ignorar. Sua postura não permite, sua aura não deixa, sua frequência não combina mais com mediocridade emocional. Você virou limite, você virou critério, você virou nível. E agora, a única coisa que ela pode fazer é assistir. Você não precisa provar que venceu. Você vive como quem venceu. Você é a prova viva de que um homem, quando para de se curvar por amor, se ergue como referência. Ela vai se arrepender para sempre, não por te perder, mas por não ter tido a capacidade de crescer ao seu lado. E você vai viver em paz, não porque esqueceu, mas porque transcendeu. Você não precisa mais olhar para trás, porque tudo que tinha que ser aprendido já foi. A dor virou clareza, a ausência virou estrutura, o silêncio virou direção. E o arrependimento dela hoje não te move, não te toca, não tem mais utilidade. Você não precisa que ela sinta, você não precisa que ela reconheça, você não precisa mais de absolutamente nada que venha dela, porque você se tornou autossuficiente, e não no sentido orgulhoso, mas no sentido pleno. Você se tornou completo. Antes, você era um homem esperando ser escolhido. Hoje, você é um homem que escolhe. Escolhe aonde vai, com quem vai, e principalmente onde nunca mais volta. Você não volta mais para versões antigas de si mesmo. Não volta para pensamentos pequenos, não volta para comportamentos reativos, não volta para relações desequilibradas e não volta para quem não te acompanhou na dor.
porque quem não esteve no processo não merece acesso ao resultado, e você é o resultado. De noites solitárias, de páginas viradas sem fechamento, de escolhas difíceis, de limites impostos, de fé em si mesmo. Você construiu tudo isso sem plateia, sem aplauso, sem reconhecimento, e é exatamente por isso que nada pode te derrubar. Você não está mais em busca de algo. Você é aquilo que estava buscando: paz, consistência, força, direção, autoridade sobre si mesmo. Hoje você tem, e ninguém pode tirar. Sabe por quê? Porque agora seu valor não está mais em ser amado, está em ser inabalável. Ela se arrepende, mas você se reinventou, ela sente falta. Mas você já se foi, ela compara. Mas você não está mais disponível para comparações, porque você subiu, você construiu um novo andar, uma nova consciência, uma nova frequência. E nessa nova frequência, você não negocia mais o que um dia te fez sangrar. Você aprendeu a amar com sabedoria, a se entregar com critério, a ficar em silêncio sem ansiedade, a tomar decisões que antes doíam, mas hoje te libertam. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os seus pensamentos agora não giram mais em torno de arrependimento. Eles giram em torno de crescimento, de construção, de direção. Você não é mais vítima, você é autor. Autor da sua própria história, do seu novo padrão, da sua transformação. Ela se arrepende, mas você não volta. Não porque não amou, mas porque agora se ama mais. E amar a si mesmo nesse nível é o tipo de força que muda destinos, que cria novos começos, que impede recaídas. Você está tão firme em quem se tornou, que qualquer tentativa de retorno parece desrespeito com sua própria jornada. E você não aceita mais desrespeito, nem de outros, nem de si mesmo. Você entendeu? Algumas pessoas são necessárias para nos destruir, porque é no processo de reconstrução que descobrimos quem realmente somos. Ela cumpriu o papel, e você cumpriu a missão. Você não quer que ela sofra, você não quer que ela chore, você não quer que ela sinta culpa, porque agora você não quer mais nada. E esse nada não é frieza, é paz. A paz de quem finalmente entendeu que não era sobre o outro, era sobre si mesmo, sobre se ver, se enxergar, se assumir, se construir. Você não está mais tentando consertar o passado. Você está ocupando seu lugar no presente com a dignidade de quem sobreviveu ao próprio fim e voltou mais forte. Ela se arrepende, mas você já está longe, num ponto onde nenhum arrependimento alheio tem efeito, porque agora você é completo, não falta mais nada, porque você não espera mais nada. Você só caminha, firme, constante, direcionado e com a consciência de que tudo o que passou era exatamente o que você precisava para nascer de novo. Você não precisa mais provar nada, nem ser visto, nem ser entendido, porque agora sua vida fala por você. Seu silêncio virou impacto, sua rotina virou exemplo, sua ausência virou peso e sua transformação virou inspiração. E é isso que você deixa agora. Não mágoa, não trauma, não vazio. Você deixa um legado. A lembrança de um homem que não implorou, que não voltou, que não negociou com a própria dignidade, que não trocou presença por atenção. Um homem que simplesmente escolheu evoluir. E essa escolha ecoa em cada gesto seu, em cada olhar que você não desvia, em cada palavra que você não precisa dizer, porque o verdadeiro poder não está em gritar, está em estar, presente, sereno, inquebrável. Você venceu, e se alguém ainda duvida disso, que olhe para sua postura, para o seu silêncio, para o seu novo mundo e tente, sinceramente, esquecer. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento da sua jornada em que você decidiu parar de se humilhar e começou a se respeitar? Comenta aqui embaixo. Eu me tornei inabalável.
Se esse vídeo te fez enxergar sua própria grandeza, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal, porque essa caminhada estoica só está começando.